Amém. Que bênção, que festa maravilhosa estamos vivendo aqui. E se aqui estamos assim, acredito eu que lá no céu também há uma grande festa acontecendo. Você deve estar se perguntando tanta coisa nesse culto, e esse é o nosso momento da palavra, onde vamos estar refletindo sobre algo que Deus quer falar conosco. Você já deve estar preocupado com o horário, com o almoço, mas pode ficar tranquilo, a gente vai terminar no nosso horário, que é ao meio-dia. Então, mas eu acredito que Deus tem algo ainda para ministrar ao nosso coração. Então quero já te convidar, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, é o texto base para aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. Jeremias 29, a gente vai estar lendo a partir do versículo 10, estou com a versão NVI, você pode usar a sua, ou acompanhe com a gente aqui no telão. Para mim é motivo de muita alegria poder ministrar a palavra de Deus no dia do meu aniversário, sempre que acontece, fico feliz, mas há um motivo ainda maior, há um motivo ainda mais honroso no dia de hoje, de eu estar aqui ministrando a palavra, porque hoje nós batistas celebramos o dia da Bíblia. Então é um motivo de muita alegria essa palavra poderosa, transformadora, que mudou e tem mudado as nossas vidas, a palavra de Deus na sua inerrância. Então para mim é um privilégio hoje, no dia que celebramos o dia da Bíblia, estarmos também compartilhando uma exposição dessa palavra. Então Jeremias 29, a partir do versículo 10, diz assim: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Amém? Então esse é o texto base. A palavra de hoje tem como tema o futuro nas mãos de Deus. Então eu não sei você, mas a maioria das pessoas, elas pensam sobre o futuro, elas projetam o futuro. A gente tem vivido um momento de vida como humanidade onde o futuro é até motivo de uma preocupação, A gente tem muito problema como geração com a questão, por exemplo, da ansiedade, que é o quê? Que é um excesso de futuro. É uma preocupação excessiva com aquilo que virá, com os próximos dias, meses e até anos das nossas vidas. Mas essa palavra, esse texto aqui nos ajuda a entender que existe uma forma de viver uma vida tranquila. Existe uma forma de viver uma vida que não está desgastada, preocupada, cansada por causa do futuro. E essa forma é entregando o nosso futuro, entregando as nossas vidas, aquilo que virá, nas mãos do Senhor. E esse texto nos ensina exatamente isso. Não era um período fácil na vida do povo de Deus. O povo de Deus, ele viveu anos maravilhosos, anos de bênçãos, anos de prosperidade como reino. O povo de Deus teve Saul como rei, teve Davi, teve Salomão, que viveram tempos de prosperidade, tempo de avanço, de crescimento, mas o reino de Deus também
muitas vezes andou em desalinhamento com o próprio Deus, em desobediência, e sofreu muitas consequências. A Bíblia nos conta que esse grande reino, que viveu prosperidade, ele foi dividido por causa de confusões e muito por fruto da sua desobediência. Então aquilo que era um reino só se tornou um reino do norte, com a capital em Samaria, reino do sul, com a capital em Jerusalém. Reino do norte desobedeceu ao Senhor e aqui nesse momento já havia sido dominado pela Síria, já não existia mais como reino. E agora o reino do sul, também chamado de Judá, ele está vivendo também um período de consequências pelo seu pecado, pelo seu erro, que são esses 70 anos de exílio babilônico. Então, um tempo de mudanças, um tempo onde um outro reino, o reino babilônico, estava dominando toda a terra, e por causa da sua obediência também, eles são parte desse domínio. Babilônia ataca o povo de Deus, e Deus permite esse período de exílio como um tratamento na vida do povo. Está no início, então, desses 70 anos que eles viveriam ali naquele cativeiro, aonde o povo estava se mudando de casa, uma nova cultura, agora não mais com toda aquela liberdade, mas vivendo um tempo servindo como escravo naquele povo. Agora, imagine como estava o coração daquele povo em relação ao futuro. O que vai ser de nós? Algum dia, quando nós olhamos para trás os grandes feitos de Deus, o tempo de prosperidade, e agora todo esse domínio sobre nós, toda essa mudança, todo o nosso povo, as famílias sendo levadas em cativeiro, talvez esse tenha sido o grande momento na vida do povo de Deus, onde havia uma preocupação, uma ansiedade sobre o futuro. E o texto narra então o início desse tempo, esse tempo que Deus já havia usado profetas para dizer que isso aconteceria. Um desses profetas é Jeremias, e agora Deus está mandando através do seu profeta Jeremias uma carta a esse povo. Deus manda uma carta. É um novo tempo, não é um tempo fácil, mas eu tenho um plano. É uma história difícil, é um momento dolorido, mas a minha história na vida do meu povo ainda não acabou. E o que Deus está fazendo então aqui nessa carta para que o povo conseguisse lidar com esse momento difícil? Tem pelo menos 2 objetivos. Um objetivo, fazer um ajuste de expectativas. Então, diante de todas essas mudanças que foi o exílio, o povo sendo levado escravo para a Babilônia, alguns ficaram ainda em Jerusalém numa condição de muita pobreza. Deus está falando assim, olha, isso vai acontecer. Então pode ajustar a expectativa. Se você ler todo o capítulo, Deus vai falar assim, olha, construam casas, façam moradas ali, se preocupem, orem, colaborem com a paz da Babilônia, porque a paz da Babilônia será também a paz de vocês. Então Deus está o quê? Ajustando. E olha, vocês vão ficar 70 anos. Então assim, não tem para onde correr. Esse momento difícil vai acontecer e vai durar 70 anos. Então Deus está o quê? Ajustando essa expectativa. Se a gente for usar um exemplo, por exemplo, para nós, de como esse ajuste de expectativa funciona, principalmente porque o futuro é uma expectativa que nós criamos, é, por exemplo, na pandemia. Você lembra no período da pandemia? Nos primeiras quarentenas, e depois a gente acompanhando as notícias. Então, quantas pessoas falavam assim, olha, nunca mais vamos parar de usar máscara? É ou não é? Então, tá todo mundo aí com máscara. Não, agora nunca mais, o normal não existe. A gente se abraçar, a gente voltar a cultuar. Tinha gente que achava que os templos iriam fechar. Então, pessoas que tinham empresas não sabiam quando chegaria a vacina, quando as coisas iam se normalizar para poder tomar as decisões. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na pandemia, seria muito mais fácil se Deus mandasse uma carta para a gente e falasse assim, olha, depois de 3 anos as coisas vão estar, com as suas mudanças normalmente, mas vai estar mais parecido com antes do que com a quarentena da pandemia. A gente teria lidado melhor, não é verdade? Teria suportado de uma maneira mais firme. Deus está fazendo isso com esse povo.
Deus está enviando uma carta através do seu profeta e está falando assim, olha, se preparem, porque vai durar 70 anos, então pode se estabelecer lá, colaborem com a paz na Babilônia, porque vocês vão ficar lá por esse período. Mas Deus também faz algo muito importante aqui nessa carta, que Ele envia ao seu povo. Ele expõe verdades sobre Ele mesmo. Deus ele não fica apenas falando sobre as circunstâncias da vida, sobre os problemas da vida, mas Deus começa a falar sobre como Ele está lidando com essa situação, o que é muito importante também para nós quando pensamos no nosso futuro. Porque alguém diz uma vez que a única constante do século 21 são as mudanças. As coisas estão sempre mudando. E mudam, parece que cada vez mais rápido. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que as mudanças acontecem cada vez mais rápidas no nosso tempo. Então a gente não consegue se apegar a nada mais. A gente não consegue olhar para nada na sociedade que nos dá segurança de um futuro. Nem na caminhada financeira, nem na caminhada emocional, nem nos lugares que nós moramos, nem no nosso emprego. Então, coisas que nós confiávamos muito, hoje nós sabemos que todas elas são mutáveis. E não podemos colocar toda a nossa confiança nessas coisas. Mas agora, Deus está falando assim, olha, eu vou dar para vocês uma revelação daquilo que vocês podem se apegar. E são verdades sobre Ele mesmo. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus não muda. Então, não importa a situação. Não importa o que aconteça com as nossas vidas. Não importa se tudo, daqui a uma semana que você pensou, que você planejou, que você tinha expectativa mudar. Se a minha vida e se a sua vida estiver apegada e sendo guiada pela verdade de quem Deus é e como Deus lida com as situações, você tem a garantia de futuro. Porque o seu futuro está nas mãos de Deus. E o nosso Deus, Ele não muda. E um dos versículos que nós lemos nos mostra, então, alguns pontos dessa verdade. Depois de Deus expor que eles vão ficar ali 70 anos, no versículo 10, versículo 11 diz assim: porque eu sou Deus que conheço os planos. Em outras versões vai dizer assim, olha, eu sou o Deus que sei, eu bem sei os planos que tenho. Querido, Deus sabe. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus entende e domina aquilo que nós não entendemos. Talvez você esteja vivendo uma realidade de vida, de frustração com o futuro, uma realidade, uma fase, um ciclo, que você fala assim, eu não entendo. Por que isso está acontecendo? O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer nessa situação? Talvez você olhe não apenas para a sua vida pessoal, mas você olha para a nação, para o Brasil, você se pergunta, o que é que vai acontecer? Como as coisas vão se resolver? E Deus está falando para os mesmos questionamentos desse povo, olha, eu sei. E por que é que Deus sabe? Primeiro, porque Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto, que não apenas Deus sabe, mas eu sei os planos que eu tenho. Porque quando as coisas mudam em nossas vidas, o que a gente fica? A gente fica perdido. Ainda mais se você é uma pessoa mais organizada, que cuida das coisas, cada detalhe, né, Zenilda? E aí mudou uma coisa ali, e a gente passando, mas e agora? Será que alguma coisa foi... Nós somos todo o tempo pegos de surpresa por uma nova notícia, uma nova situação. Eu mesmo posso dizer, eu e a minha família vivemos coisas esse ano que era impossível. No período de dezembro e janeiro, eu escolher lá, naquela lista que a gente faz às vezes por ano, e calcular ou medir ou sonhar aquilo que eu vivi nesse ano. Foi um ano de surpresas. Mas aquilo que é surpresa para mim não é surpresa para Deus. Por quê? Porque Ele diz, eu conheço os planos. Eu planejei isso. Isso já estava no meu script, mesmo que nunca tenha passado pelo seu coração. Então o futuro nas mãos de Deus é um Deus que sabe das situações,
mas o Deus que planejou um processo para que a gente passe para aquilo que Ele tem. Às vezes no processo e nas surpresas a gente não consegue entender. E muitas vezes as coisas acontecem e a gente pensa assim, olha, Deus nos abandonou. Eu acho que se mudou essa situação, eu recebi uma palavra lá naquele culto, uma oração, pastor orou que Deus vai abrir portas na minha vida, eu vou prosperar, eu tive uma testificação no meu espírito, naquela semana fiquei desempregado. O que eu penso? Pô, aquela palavra, aquela promessa não vai se cumprir. Não, aquilo estava errado. Não, parecia que seria algo bom, mas foi algo ruim. Mas não, está escrito aqui no texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de bem e não de mal. As situações, os processos, muitas vezes, são difíceis da nossa vida. A caminhada, a trajetória, os meios que Deus usa para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos preparar para as bênçãos e para as promessas que Ele tem para as nossas vidas, muitas vezes são doloridos, muitas vezes são desconfortáveis. Às vezes Deus parece que está nos alimentando de uma comida que é indigesta naquele momento. Mas de alguma forma, Deus está falando para esse povo, se o seu futuro está nas minhas mãos, eu conheço, eu planejei. E mesmo que aos olhos humanos, isso pareça ruim, isso pareça algo mal, o ponto final disso será algo bom para vocês. Essa expectativa que nós temos que ter no Senhor. Talvez hoje seja a fase da sua vida da tristeza, de um lamento. Talvez essa tristeza, esse lamento possa até estar se estendendo para uma murmuração. Olhe para o Senhor. Coloque o seu futuro na mão do Senhor. Decida viver o processo, entregando tudo nas mãos dEle. Para quê? Para que você se encontre aprovado. E para que no dia que a bênção vier, no dia que as promessas, chegar o tempo de se cumprir as promessas, você não seja encontrado em falta. Era isso que Deus está dizendo. O povo estava indo para um momento difícil, um momento de cativeiro, e eles precisariam se manter firmes, entendendo que o mal, aquilo que parecia mal, Deus ia transformar em algo bom. Quer um exemplo? Vou pegar exemplos bem práticos aqui de quem viveu isso e de quem aplicou. Daniel foi um desses. É contemporâneo aqui que recebeu essa carta, foi para o cativeiro, orava ao Senhor, e quando ele foi, levado para a cova, talvez ele pensou o quê? Ele podia pensar, poxa, Deus não está comigo. Fomos tragos aqui, um plano mau, um acontecimento ruim, mas o que Deus fez? Deus transformou em algo bom. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha viveram essa promessa, de que no tempo difícil, mesmo na fornalha, mesmo na cova de leões, Deus continua sendo Deus, porque o plano dele é para o bem, quando nós confiamos o nosso futuro nas mãos dele. É isso que a palavra de Deus nos revela. Para nos dar o quê? Um futuro. Deus conhece o que não conhecemos. Deus planeja aquilo que é surpresa para nós. Deus transforma em bem aquilo que para nós é mal. E Deus garante um futuro que às vezes nós estamos ansiosos para conquistar. Mas Deus está falando assim, olha, para vos dar um futuro. Por que nós estamos cansados e ansiosos? Porque estamos tentando conquistar um futuro que Deus disse que ia dar. Deus disse, eu tenho um futuro para vocês. Esse futuro que vocês esperam, eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. Mas estamos cansados, estamos ansiosos, tentando conquistar, estamos desgastando. Muitas vezes não apenas a nós, mas as nossas famílias, as nossas emoções. Por quê? Tentamos conquistar. Muitas vezes na força do nosso braço, aquilo que se nós colocarmos diante do Senhor, Ele nos garante como uma promessa,
eu vou dar um futuro, porque eu conheço, porque eu tenho planos, porque os planos são bons e porque eu dou esse futuro para aqueles que colocam a sua vida nas minhas mãos. É isso que a palavra... Agora você pergunta, pastor, como que eu faço isso? Como eu me aproximo, então, dessa realidade? Há um segredo. Versículo 12. Então, vocês clamarão a mim. Ah, meu irmão. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ah, quando vocês clamarem, quando vocês se reunirem e erguerem a voz clamando, eu vou ouvir vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Porque não é um clamor apenas que sai da boca para fora, mas é algo que vem do coração. Um desejo por esse Deus que não quer se esconder, que não está distante, mas um Deus que quer estar perto. E Ele se revela um Deus presente na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus está falando assim, olha, aquilo que foi perdido nesse tempo, quando vocês me procurarem, vocês me acharão. E eu mesmo que deixei que vocês fossem, vou pegar vocês pela mão novamente e vos trarei de volta para o tempo da restituição. Não foi isso que o pastor leu aqui? Um Salmos que aponta para essa realidade. 70 anos se passaram e, de fato, todas as promessas do Senhor se cumpriram. E eles voltaram dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Lá atrás, Deus ensinou eles a criar uma expectativa no próprio Deus, a guiar o seu futuro na mão do Senhor. E agora, eles estão dizendo assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos o quê? Como quem sonha. Um dia eles tinham o quê? Que sonhar os planos de Deus, mas no final, eles viveram um sonho como se fosse a realidade. Sabe, quando você vive algo muito bom, algo sobrenatural, algo extraordinário, que você fala assim, cara, parece que isso aqui é um sonho. É isso que Deus tem para nós. Quando não nos guiamos pelas nossas forças, pela nossa ciência, pelos nossos planos, mas colocamos as nossas vidas, o nosso futuro, nas mãos do próprio Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus essa manhã? Porque se o seu futuro está nas mãos de Deus, você está em paz. Você está descansado. Você está celebrando os frutos de todo esse ano aqui como igreja, como corpo. Mas eu quero orar por você nessa manhã que talvez esteja preocupado. Talvez a paz não seja a realidade da sua casa, da sua família. Está faltando paz na saúde. Está faltando paz na vida financeira. Está faltando paz, talvez, nas expectativas, sonhos, projetos de emprego, de carreira. São tantas as coisas que tiram a nossa paz acerca do nosso futuro. Mas existe uma paz que nós só recebemos quando abrimos o nosso coração para que o Espírito de Deus faça morada. Todas essas verdades é impossível que tenhamos com convicção apenas de uma maneira teórica. Não dá. É impossível. Eu posso fazer a força que eu for, eu jamais vou conseguir ter uma testificação convicta de que Deus ele é onisciente de todas as coisas, de que Deus ele planejou a minha vida e tudo aquilo que eu vou viver, de que os planos de Deus são bons e de que o futuro é Ele que dá. Mas há uma testificação que é gerada e que reflete muito aquilo que os nossos queridos irmãos estão vivendo no batismo. Um dia eles decidiram entregar a vida a Jesus. E quando eles entregam a vida a Jesus, eles entregam por completo mesmo, não é só uma parte. É uma vida totalmente entregue a Ele. O batismo é apenas um passo de consolidação, um testemunho público da decisão que eles tomaram diante do Senhor, de clamar a Deus. E Deus os respondeu.
E hoje há uma paz no coração deles que não depende mais da circunstância. É isso que eles estão testemunhando aqui. Eles são salvos por Cristo. Talvez você acredite em Jesus, você acredita em Deus, mas ainda não recebeu de toda essa paz, porque talvez Deus está distante. Mas hoje eu quero orar para que você entregue o seu coração totalmente a Jesus, porque Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, para que hoje o Espírito possa fazer morada em nosso coração e essas verdades se tornam como um selo em nós. Vem a dificuldade, vem o desafio, mas há um Espírito em nós dizendo: o seu futuro está nas mãos do Senhor, não apenas aqui na terra, mas em toda a eternidade. Feche os seus olhos nessa manhã. Eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Pastor, eu estou longe do Senhor. Eu preciso ser restaurado no meu relacionamento com Ele. Pastor, eu creio em Deus, mas eu não tenho ainda essa paz no meu coração. Ou talvez você já caminhe com o Senhor, já caminhe na igreja, tem um relacionamento com Ele, mas está difícil colocar o seu futuro nas mãos de Deus. Você anda preocupado, você anda ansioso. Eu confesso para você que esse é um desafio que eu tenho, de pensar muitas vezes no futuro e às vezes me cansar com coisas que eu não posso controlar. Então, se você... Primeiro, vamos fazer em 2 momentos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver um novo relacionamento com Ele. Ou eu quero voltar. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser restituído no meu relacionamento com Deus. Voltar para casa. Viver a vida que Ele tem para mim, que talvez por algum motivo eu me distanciei. Se você está aqui e quer isso, aí onde mesmo você está, só me dá um tchauzinho sim e fala: eu quero. Eu preciso desse Deus. Alguém? Amém. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém aqui embaixo, na galeria? Eu quero me aproximar desse Deus. Lá em cima, estou vendo. Deus abençoe. Pode abaixar. Pode abaixar a mão. Amém. A melhor decisão que você está tomando nessa manhã é essa, de colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar aqui, mas depois quero que vocês passem lá atrás no estande, onde a nossa equipe vai te acolher, vai te instruir nos próximos passos. Mas eu quero orar por você também, que tem sofrido surpresas, preocupações, e quer colocar o seu coração diante do Senhor para que Ele gere paz em você. Fique de pé onde você está, você que quer que eu ore por isso, e nós vamos orar em celebração, encerrando também esse culto. Pode ficar de pé. Põe a mão aí no seu coração onde você está. Vamos orar para que essa palavra se cumpra, seja uma verdade em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos nessa manhã e muito obrigado, Deus, por essa palavra. Não podemos deixar de celebrar o dia da Bíblia, essa palavra. O Senhor decidiu se revelar a nós. E se te conhecemos hoje é porque o Senhor deixou essa palavra escrita, revelada a nós, como um meio de te conhecer. Essa palavra é poderosa e tem transformado a nossa vida, tem transformado a igreja, porque essa palavra é viva e eficaz. E diante dessa palavra exposta aqui nessa manhã, eu oro pela vida dos nossos irmãos, Deus, que tem lidado com ansiedade, com frustração acerca do futuro. Deus, gere paz agora, que eles sintam-se abraçados pelo Senhor, Deus, consolados por Ti, mas que principalmente seja gerado no coração de cada um de nós uma fé ousada. Nós vamos sair daqui confiantes no Senhor, de que as realidades serão transformadas, de que mesmo que as notícias negativas podem permanecer por algum momento, esse ciclo não é o ponto final. Vamos viver a restauração que o Senhor tem, vamos viver o basta das situações da nossa história, porque o nosso futuro está nas Tuas mãos e nós decidimos confiar. Que isso seja uma verdade na vida dos Teus filhos, Deus, e que eles possam celebrar como igreja, como célula, os frutos, os sonhos que antes pareciam estar distantes, mas eles verão, no momento, eles sendo realizados, porque são promessas Tuas. Assim nós oramos, assim nós declaramos,
E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito seja sobre todos que estão aqui, a tua igreja, e sobre a tua igreja espalhada na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, vai na paz. Logo mais, às 18h30, estaremos aqui novamente celebrando novos batismos para a glória do nosso Deus.